Há fachadas que são perfeitas, paredes de pedra branca, jardins impecáveis, carros alemães estacionados na entrada, Las Lomas de Chapultepec. Um bairro que não é um bairro, é uma declaração de poder, de sucesso, de ordem, de famílias perfeitas, sorrisos perfeitos nas fotos das revistas sociais. Vidas perfeitas vividas atrás de muros altos e segurança privada. Mas a perfeição é o melhor esconderijo para o horror. A ordem é a máscara mais eficiente para a podridão. E o silêncio de uma mansão pode esconder um inferno que arde por dentro. Hoje vamos abrir a porta de uma dessas casas perfeitas. E o que encontraremos lá dentro vai pôr à prova o seu conceito de família, de amor, de maldade. É a história de um homem bom que ouviu um sussurro no meio do silêncio e que, ao segui-lo, se encontrou no coração das trevas. Antes de entrarem nesse consultório, peço-vos uma coisa. Não é um like, não é um comentário, é um ato de consciência. Se acham que estas histórias devem ser contadas, que a escuridão precisa ser exposta para que a luz tenha uma oportunidade, inscrevam-se. Ativem a campainha, porque cada notificação é uma pequena rachadura na parede do silêncio. E às vezes, uma única rachadura é suficiente para que tudo desmorone. Vamos começar. O doutor Mateus Salas era um homem que vivia do caos alheio. Era psicólogo. O seu consultório, no coração de Las Lomas, era um oásis de calma. Paredes de cor neutra, um sofá de couro confortável, o suave zumbido do ar-condicionado, um espaço seguro para desvendar a desordem da alma dos ricos e poderosos. Mateu era bom no seu trabalho. Já tinha ouvido de tudo. Infidelidades, viciantes, depressões escondidas por trás de uma vida de luxo. Achava que nada mais poderia surpreendê-lo. Estava enganado. Numa terça-feira à tarde, a família de la Torre entrou pela sua porta. Eles eram a personificação da perfeição. Alejandro, o pai, um advogado corporativo famoso. Alto, carismático, com um fato feito à medida e um sorriso desarmante. Isabel, a mãe, esquisitamente bela, magra, elegante, com uma serenidade que parecia esculpida em mármore. Léo, o filho mais velho, 16 anos, a mesma beleza do pai, capitão da equipa de futebol da sua escola exclusiva. E Sofia, a filha mais nova, 14 anos. Ela era a razão pela qual estavam ali. Ela era a única nota dissonante nessa sinfonia de perfeição. Enquanto os outros sorriam e cumprimentavam, Sofia mantinha o olhar fixo no chão. Era pequena para a sua idade, com olhos enormes e escuros que pareciam absorver toda a luz da sala. O motivo da consulta, segundo Alejandro, era a ansiedade de Sofia. Ataques de pânico, baixo rendimento escolar, isolamento. Queremos o melhor para ela, doutor, disse Alejandro com sua voz de barítono que enchia a sala. Nossa família é uma equipa, e se um membro da equipa não está bem, todos sofremos. Isabel concordava com cada palavra do marido. Uma boneca de porcelana a acenar com a cabeça. Léo olhava para o telemóvel, entediado. A primeira sessão foi um monólogo de Alejandro. Ele falava da sua família como se fosse a sua empresa de maior sucesso. Dos seus valores, da sua união, do seu amor incondicional. Mateu ouvia, observava, e notou algo estranho. A forma como Isabel olhava para o marido antes de falar, procurando aprovação. A forma como Léo ignorava Sofia, como se ela fosse invisível. E Sofia. Sofia não disse uma única palavra durante toda a hora. Apenas se dedicava a puxar um fio solto da sua camisola, uma e outra vez, com uma concentração metódica, destrutiva.
Nas sessões seguintes, Mateu pediu para vê-los separadamente. Com Sofia, o silêncio era uma parede. Ela não falava, não olhava para ele. Sentava-se na beirada do sofá, encolhida, como se estivesse esperando um golpe. Mateu foi paciente, não a pressionou. Deu-lhe papel e lápis de cor. Se não queres falar, desenha, disse-lhe. E Sofia desenhou. Desenhou uma casa. Uma casa grande e bonita, como a dela, mas sem portas, sem janelas. Uma caixa perfeita. Dentro da caixa desenhou 4 figuras. Um rei com uma coroa enorme. Uma rainha ao seu lado, com a boca costurada. Um príncipe de pé num canto, de costas. E uma pequena princesa, no centro. Sozinha. O rei não tinha rosto. Era apenas uma mancha preta. Mateu sentiu um frio percorrer o seu corpo. Guardou o desenho. Na sessão seguinte, Sofia falou pela primeira vez, num sussurro quase inaudível. Na minha casa, brincamos a um jogo, disse ela. Mateu inclinou-se um pouco. Um jogo? Que tipo de jogo? Sofia demorou a responder. Chama-se o Círculo da Confiança. Tem regras. Que regras? A regra número 1, sussurrou Sofia, é que o círculo nunca deve ser quebrado. O que acontece no círculo, fica no círculo. A regra número 2 é que o rei tem sempre razão. E quem é o rei? Perguntou Mateu, embora já soubesse a resposta. O meu pai, disse ela. O ar no consultório ficou pesado. Mateu sentia o couro frio da poltrona contra as costas. Ele ouvia o tic-tac do relógio na parede. Um som que de repente parecia ameaçador. Na sessão seguinte, Sofia revelou mais. Às vezes, eu sou a rainha, disse ela, com o olhar perdido em um ponto do tapete. O coração de Mateu parou. As palavras eram infantis. Mas o significado era monstruoso. O que faz a rainha, Sofia? Perguntou ele, a sua voz soando estranha aos seus próprios ouvidos. A rainha tem de fazer o rei feliz, sussurrou ela. Tem de lhe mostrar a sua lealdade. É a minha mãe que me prepara. Ela diz que é uma honra. É o meu dever manter a família unida. Mateu sentiu o chão abrir-se sob os seus pés. O sabor da bile subiu-lhe pela garganta. Isto não era um simples abuso. Era um sistema, um ritual, uma loucura partilhada, disfarçada de jogo familiar. A mãe não era uma vítima passiva. Era a sacerdotisa do culto. Era ela quem preparava a oferenda sacrificial. E o teu irmão, Léo? Ele também brinca? Perguntou Mateu, temendo a resposta. Sofia abanou a cabeça. Léo é o príncipe. O príncipe observa. O príncipe aprende. Para quando ele for rei. O horror absoluto dessa frase. A herança da perversão. O legado da monstruosidade. Mateu ficou sem palavras. O psicólogo experiente. O homem que já tinha ouvido de tudo. Estava a olhar diretamente para o abismo. E o abismo estava a olhar de volta para ele através dos olhos vazios de uma menina de 14 anos. Levantou-se e caminhou em direção à janela. Precisava de ar. Olhou para a rua. Os carros de luxo a passar. As pessoas a caminhar. Um mundo normal. Mas o seu consultório tinha se transformado numa câmara de tortura. As palavras de Sofia ecoavam nas paredes. A rainha tem de fazer o rei feliz. O príncipe observa. O príncipe aprende. O círculo nunca deve ser quebrado. Sentiu um frio que não era do ar-condicionado. Um frio que vinha da alma. Percebeu que não estava a lidar com um pai abusivo. Estava a lidar com um culto familiar. Com o seu próprio Deus. Os seus próprios rituais. E as suas próprias vítimas. Como é que algo assim começa?
Não começa com um monstro. Começa com um homem que se acredita um deus. Alejandro de la Torre vinha de uma família de ascendência nobre, mas com uma frieza emocional que congelava. O seu pai era um homem distante, exigente. O afeto era um sinal de fraqueza. Alejandro cresceu com um enorme vazio no peito e preencheu-o com uma necessidade insaciável de controlo. Controlo sobre a sua carreira, sobre o seu dinheiro, sobre as pessoas. A sua família não era uma família. Era uma criação sua, a sua obra-prima, uma extensão do seu próprio ego narcisista. Isabel, a mãe, foi a primeira peça da sua coleção. Ela vinha de uma família em decadência. Era bonita, culta e, o mais importante, submissa. Alejandro moldou-a, isolou-a dos amigos, da própria família, convenceu-a de que o mundo exterior era perigoso e que só sob a sua proteção ela estaria segura. Pouco a pouco, ele a destruiu. Até que a vontade de Isabel se dissolveu na de Alejandro. Quando os filhos nasceram, o delírio de Alejandro atingiu o auge. Eles não eram indivíduos, eram seus herdeiros, o seu legado, seres que lhe pertenciam de corpo e alma. O círculo da confiança foi a sua invenção mais perversa, uma forma de garantir a lealdade absoluta, de criar um mundo próprio, com as suas próprias regras morais, onde ele era o legislador, o juiz e o carrasco. O incesto não era para ele um ato sexual. Era o sacramento definitivo do seu culto, a comunhão final. A forma de fundir a família numa única entidade. Ele. Isabel não resistiu. Nessa altura, já estava tão doutrinada que se tornou a mais fervorosa crente. O abuso era para ela uma prova de amor, uma garantia de que a família permaneceria unida, pura, a salvo do mundo exterior que tanto temia. Léo, o filho, cresceu nesta atmosfera tóxica. Aprendeu que o poder do pai era absoluto, que o silêncio era sobrevivência, que as mulheres da família eram objetos para uso do rei, e que o seu destino era tornar-se esse rei. Sofia foi a que se quebrou, a que não conseguiu suportar o peso da honra. Os seus ataques de pânico não eram uma doença, eram um grito de socorro. O som de uma alma que se recusava a morrer em silêncio. Mateu passou a pior noite da sua vida. O segredo de Sofia era uma brasa ardente na sua mente. Ele tinha o dever profissional de confidencialidade, mas também tinha um dever humano. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Ele iria quebrar o código. Iria às autoridades. A sua primeira parada foi uma agência do Ministério Público, especializada em crimes contra a família. Ele foi recebido por um jovem advogado, com mais gel no cabelo do que interesse no rosto. Mateu expôs o caso, com cuidado, omitindo nomes no início. Falou de um jogo perverso, de um culto familiar. O advogado ouvia enquanto verificava o telemóvel debaixo da secretária. Doutor, disse ele no final, com um bocejo mal disfarçado. Tem provas, gravações, fotos. Tenho o testemunho da menina. Tenho os desenhos dela. Sou um profissional de saúde mental. O meu diagnóstico é claro. Ah, um diagnóstico, interrompeu o advogado, com um sorriso zombeteiro. Com diagnósticos não se mete ninguém na prisão. Dê-me o nome da família, ordenou. Mateu hesitou e depois deu-lhe. A família de la Torre. O sorriso do advogado desapareceu. Ele levantou os olhos do telemóvel pela primeira vez. Alejandro de la Torre? O advogado? Sim. O advogado recostou-se na cadeira. O seu tom mudou. Tornou-se frio. Serviu. Doutor Salas, o advogado de la Torre é um dos homens mais respeitados deste país.
É amigo pessoal do procurador-geral. Está a fazer uma acusação extremamente grave com base nas fantasias de uma adolescente com problemas. Não são fantasias. É a verdade. Olhe, doutor, disse o advogado, levantando-se, dando por terminada a reunião. Sugiro que lide com isto terapeuticamente. Às vezes, as raparigas dessa idade inventam coisas para chamar a atenção. Não vamos iniciar uma investigação que mancha o nome de um homem honrado por causa de uma birra. Arquive isto, doutor, para o seu próprio bem. Mateus saiu daquele escritório sentindo uma mistura de raiva e náuseas. O sistema não estava lá para proteger a Sofia. Estava para proteger Alejandro de la Torre. Sentou-se no carro. As mãos tremiam. O ar-condicionado parecia não funcionar. Sentia-se sufocado. Não desistiu. A sua próxima paragem foi o DIF, a Instituição de Proteção à Infância. Lá, a indiferença tinha outra cara. A da burocracia. Uma assistente social, exausta e cansada, ouviu a sua história. É muito grave, doutor. Vamos preencher um relatório. Passaram 2 semanas. Nada. Mateu ligou. O caso está em processo de atribuição, disse uma voz anônima. Passaram mais 2 semanas. Finalmente informaram-lhe que seria feita uma visita domiciliar. Mateu sabia que era uma armadilha. E foi. A assistente social que visitou a mansão de la Torre foi recebida por um Alejandro encantador e uma Isabel atenciosa. Ofereceram-lhe café e biscoitos importados. A casa estava impecável. Sofia e Léo, bem instruídos, comportaram-se como 2 crianças exemplares. O relatório da visita foi uma obra-prima de cegueira institucional. Família de alto nível socioeconômico, estruturada e funcional. Observam-se dinâmicas de comunicação que poderiam ser melhoradas. Não se detectam sinais de violência ou negligência. Recomenda-se continuar com o apoio terapêutico. Mateu leu o relatório e sentiu vontade de queimá-lo. Ligou para a supervisora do DIF. Não viram nada porque montaram um teatro, disse ele, com a voz alterada. A supervisora suspirou do outro lado da linha. Um suspiro de tédio infinito. Doutor Salas, agora este é um caso que requer uma segunda opinião. Isso é da competência de outra área. Preencha o formulário 7C para solicitar uma avaliação psicológica externa. O comitê reúne-se 1 vez por mês. Tenha paciência. O sistema não procurava justiça. Procurava ordenar o horror em pastas, classificá-lo, arquivá-lo até ser esquecido. Desesperado, Mateu recorreu à sua última esperança. O presidente da Ordem dos Psicólogos. Um velho colega. Recebeu-o no seu luxuoso escritório. Ele ouviu a história com uma expressão de grave preocupação. Mateu, isso é terrível. Horrível, disse ele. Mateu sentiu um raio de esperança. Mas, continuou o colega, tem de ter muito cuidado. Está a violar a confidencialidade do paciente. Se Alejandro de la Torre descobrir, não só vai processá-lo por milhões, como vai tirar-lhe a licença. Isso destruirá a sua carreira. Mas há uma menina em perigo. Quase gritou Mateu. O nosso dever é proteger os pacientes, mas também proteger a integridade da nossa profissão, disse o presidente, com uma frieza que gelava o sangue. Uma acusação falsa, ou que não possa provar, prejudica-nos a todos. Meu conselho, como amigo, é que te retires deste caso. Encaminhá-lo a outro colega. Não te afundes com ele. Mateus saiu daquele escritório sentindo-se completamente sozinho, traído. Até mesmo o seu próprio povo, o seu grêmio, lhe virou as costas. A instituição estava a proteger-se a si própria, à custa de uma menina.
Mateu estava num beco sem saída. O sistema tinha falhado em todos os níveis. A lei protegia os poderosos. A burocracia enterrava a verdade empapelada. E a sua própria profissão aconselhava-lhe covardia. Ele podia desistir. Podia encaminhar o caso e lavar as mãos, salvar a sua carreira, a sua vida. Ou podia fazer o impensável. Podia incendiar tudo, incluindo a si mesmo. Tomou uma decisão. Naquela noite, no seu consultório, transcreveu as suas notas das sessões com Sofia. Cada palavra, cada desenho. Criou um documento anônimo, a crônica detalhada do Círculo da Confiança, e passou-o a uma jornalista de investigação. Uma mulher corajosa que não temia o poder. O artigo foi publicado uma semana depois num portal de notícias digital. Foi uma bomba atômica. O escândalo abalou os alicerces da elite da Cidade do México. O jogo retorcido da família perfeita. O nome de Alejandro de la Torre estava na boca de todos. O sistema, que antes o protegia, agora tinha que reagir à pressão da mídia. Mas reagiu à sua maneira. Não houve prisão por abuso, nem por corrupção de menores. Foi aberta uma investigação por violência doméstica. Um delito menor, negociável. Alejandro de la Torre contratou a melhor equipe de advogados. Negaram tudo. Acusaram o psicólogo de ser um charlatão, a jornalista de ser sensacionalista. E Sofia. Pintaram-na como uma menina perturbada e mentirosa. A família se desintegrou. O DIF finalmente interveio e tirou Sofia e Léo de casa. Mas será que foram salvos? Sofia foi enviada para um centro de acolhimento, mais uma vítima do sistema, passando de uma gaiola de ouro para uma gaiola de concreto. Léo foi enviado para morar com parentes, cheio de raiva e confusão. O príncipe destronado. Isabel teve um colapso nervoso e foi internada em uma clínica psiquiátrica de luxo. A rainha destruída. E Alejandro, após meses de litígio, recebeu uma sentença mínima. Terapia obrigatória. Uma multa. Nunca pisou na prisão. O seu poder protegeu-o até ao fim. Mateu Salas perdeu a licença. Foi processado por Alejandro de la Torre. A sua reputação ficou destruída. Teve de fechar o consultório. Hoje, trabalha num pequeno centro comunitário nos arredores da cidade. Por uma fração do que ganhava. Alguns dizem que arruinou a sua vida. Mas às vezes, à noite, quando o silêncio é total, Mateu olha para a cadeira vazia onde Sofia se sentava e sabe que fez a coisa certa. Ele não ganhou. Ninguém ganhou nesta história. Mas ele quebrou o círculo, quebrou o silêncio, e às vezes, num mundo como o nosso, esse é o único tipo de vitória que se pode alcançar. Uma vitória amarga, solitária, mas uma vitória, afinal.